Irmãos, eu estava lendo a Bíblia hoje, preparando para a mensagem, e Deus me chamou a atenção para um texto que eu creio que os irmãos conhecem, já ouviram mensagens sobre ele, mas Deus me chamou a atenção para um versículo, e eu comecei a pesquisar sobre esse versículo. Eu comecei a procurar, eu procurei no comentário bíblico, eu fui pesquisar sobre esse versículo, e eu confesso aos irmãos que eu não achei maiores informações sobre esse versículo, ninguém comentando esse fato, mas o Espírito de Deus falou ao meu coração a respeito desse versículo, e eu quero falar com vocês o que ele colocou no meu coração a respeito desse versículo. Então, o tema da nossa mensagem hoje é a porta da transformação. A porta da transformação. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 10. E nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. João 10, 9 e 10. Esse foi interessante porque eu já li esse versículo muitas vezes. Para aqueles que passaram pela classe de novos membros comigo, que se batizaram comigo, sabem que sempre eu dizia, lê o Evangelho de João. Eu passava, lê o Evangelho de João em casa, né? E a gente ia lendo e ia explicando. Então eu li muitas vezes na minha vida esse texto, mas no dia de hoje o Espírito Santo me chamou a atenção para isso aqui. Jesus diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Glória a Deus. Eu comecei a estudar a estrutura do versículo 9 de João, do Evangelho de João, do capítulo 10. Jesus diz, eu sou a porta. Você já ouviu isso? Você já deve ter até ouvido alguma mensagem, alguém pregando, Jesus é a porta. Ok, essa não é a questão tão simples assim. O que eu quero falar é o que acontece depois disso. Ele diz que se alguém entrar por ele, vai se salvar. Ok, Jesus é a porta, é o caminho, tudo certo. Mas depois, e aí eu quero te chamar a atenção para a estrutura da frase. Mesmo no versículo que eu coloquei aí na tela, você tem eu sou a porta, separado por ponto e vírgula, ok? E você tem se alguém entrar por mim, vírgula, salvar-se-á, vírgula. Mas numa outra versão, diz assim, eu sou a porta, ponto e vírgula, se alguém entrar por mim, vírgula, salvar-se-á, ponto e vírgula. E entrará e sairá, vírgula. E entrará e sairá, vírgula, e achará pastagens. O que isso quer dizer? Bom, é uma aula de português aqui, fique tranquilo, não é nada complicado. Só que o ponto e vírgula, ele é utilizado na frase para separar quando uma frase é muito grande e tem vários pedaços, então ele é utilizado para separar esses pedaços, porque ele ainda não é uma finalização da frase, né? A frase não acabou, quer colocar toda aquela ideia dentro de uma frase, mas se usa um ponto e vírgula para separar os itens, vamos dizer assim. Então o primeiro item separado é eu sou a porta, ok, eu entendi, Jesus está dizendo eu sou a porta. O segundo item é se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Essa é a segunda ideia dentro da frase. E a terceira ideia é e entrará e sairá e achará pastagens. Bom, eu não sei se você reparou, mas normalmente quando a gente fala de Jesus, que ele é a porta, a gente manda as pessoas entrarem, não é verdade? Você tem que entrar na porta, Jesus é a porta, entre pela porta, entre na porta, mas Jesus está dizendo aqui que vai entrar e vai sair. Você leu isso? Eu li isso. Ele está dizendo aqui, entrará e sairá.
Irmãos, eu tenho só 48 anos, eu não ouvi tanta pregação assim, mas eu nunca ouvi ninguém pregar isso. Pode ser que tenha, é possível que tenha, mas eu nunca ouvi alguém falar que vai entrar e vai sair. E aí eu fiquei perguntando, eu fui procurar, eu fui pesquisar, como assim entrar e sair? Porque a gente pensa, entra e fica, né? Eu vou entrar na porta que é Jesus e vou ficar. Mas aqui ele está falando, não, você vai entrar e vai sair. Eu falei, Jesus, o que isso quer dizer? E aí o Espírito Santo falou ao meu coração de algo que eu quero falar com vocês nessa noite. Essa porta, que é Jesus, e que nós entramos por ela é uma porta que causa transformação. Olha só, qual é a transformação? Além da salvação, ela causa uma transformação. Nós vivemos num mundo em que as pessoas, de um modo geral, estão cegas. A Bíblia diz isso, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. As pessoas nesse mundo, de uma forma geral, todas estão buscando, não tem uma que não esteja buscando. Todas estão buscando. Um está buscando na feitiçaria, outro está buscando nos cristais, outro está buscando nos duendes, enfim, cada um está buscando. Um está buscando no racionalismo, falando, não tem nada disso de espiritual, de nada disso de coisa nenhuma, de Deus coisa nenhuma, tudo é a mente do homem, é o racional. Mas todos estão buscando alguma coisa. Só que essa busca, o que essa busca é? Essa busca é um alimento para a alma. Porque na hora em que nós estamos no nosso momento mais difícil, seja lá perto da morte, ou com uma doença que não tem resposta, que o médico diz, olha, não tem jeito, numa situação difícil, nós precisamos desse alimento da alma. Esse alimento da alma é aquilo que vai nos consolar, que vai nos confortar, que vai nos capacitar a continuar, porque senão a gente desiste de viver. Todas as pessoas precisam disso, alguma coisa que traga conforto nas horas difíceis. Mas, pelo fato de elas estarem cegas espiritualmente, elas estão buscando sempre nos caminhos errados, nos lugares errados. Quando Jesus fala de pastagem, ele fala de alimento. Quem trabalhou na roça sabe disso. E até quem não trabalhou na roça também sabe. Que os animais precisam pastar. Até essa palavra pasto ou pastar é usada também na culinária, né? O antepasto, né? Parece que está chamando todo mundo de vaca, mas não, mas existe, né? Ou seja, pastar é se alimentar. Todo mundo precisa. Mas aqui eu estou falando da forma espiritual. E aí Jesus diz o seguinte, olha, quem entra na porta e sai, encontra pastagens. Quem entra pela porta e sai, recebe a capacidade de encontrar alimento. Recebe a capacidade de encontrar pastagens. Aquele alimento que está faltando no mundo, que as pessoas não sabem aonde procurar, que as pessoas não sabem aonde encontrar, aquele que entra pela porta, ele encontra. Irmãos, algo muito mais profundo que muitos de nós não conseguem penetrar é que quando nós entramos pela porta que é Jesus, há uma transformação geral. É por isso que João diz assim, olha, se saiu e não voltou, é porque não era dos nossos. Se saiu e não voltou, porque não era dos nossos. Porque aquele que volta.
Aquele que volta, pode ficar meio abalado, pode ficar meio isso, mas ele volta. Sabe por quê? Porque ele sofreu uma transformação. Essa regeneração, esse novo nascimento é algo muito mais profundo do que a gente normalmente entende. É mais do que a gente percebe. Isso transborda no nosso exterior, mas muitas vezes mesmo nós não percebemos. Eu já ouvi relatos de pessoas que falam assim: olha, eu me desconheci. Porque se fosse em outra época, numa situação dessa, eu já tinha feito e acontecido, e agora eu tive uma calma, eu respondi a pessoa direitinho, não me exaltei. Ele falou assim: até eu me desconheci. O que é isso? É uma transformação que vai muito além do nosso entendimento. É por isso que Jesus diz: vai entrar e vai sair, e vai encontrar pastagens. Olha, você vai passar pela porta, vai voltar e você vai conseguir encontrar alimento, que antes era difícil, que antes você batia a cabeça e tentava achar em qualquer lugar no mundo, mas não conseguia achar. Agora você vai achar. Porque não é uma transformação, sabe? Tem muita gente na internet pensando: a igreja faz lavagem cerebral na cabeça das pessoas, as pessoas ficam bitoladas só pensando em Deus, 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 religiosidade. Tem gente, eu acho até engraçado, porque tem gente que acha que falar do Evangelho, falar das coisas de Deus não é prático. Não é prático. Ou seja, isso não ajuda você no seu dia a dia, na prática que você tem que ser no seu dia a dia. Irmãos, se eu for usar a linguagem do Evangelho, eu vou dizer assim: que dia a dia? A Bíblia diz que nós morremos com Cristo, e que a vida que agora nós vivemos é a vida dele. Como é que você está pensando no seu dia a dia ainda? Aqueles homens e mulheres do passado, apóstolos, discípulos, eles perdiam a sua vida sendo queimados, sendo torturados, morriam por causa do Evangelho. E agora tem gente que fala assim: porque não é prático, porque para as nossas emoções, porque nós somos mais, nós somos, o ser humano, ele tem emoções. Irmãos, e Deus não sabe disso? Deus sabe disso. É por isso que Ele enviou o Espírito Santo, para que a gente não confie na gente mesmo, mas confie em Deus, que tudo pode fazer. Então, quando a gente fala das coisas de Deus, isso não é fantasioso, não, isso não é um discurso religioso, não, isso é a realidade. Quando eu passei pela porta que é Jesus, uma transformação aconteceu na minha vida. Isso mudou a minha maneira de pensar, a minha maneira de viver, isso mudou a minha maneira de enxergar. Agora eu tenho faro para encontrar alimento, que antes não tinha. Antes nós andávamos vagueando e procurando e não achando, mas agora nós recebemos a condição, o olfato para achar o nosso alimento. Olha só, Jeremias capítulo 9, versículo 10. Olha o que esse texto fala a respeito de pastagens. Jeremias 9, 10. Diz assim: pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas, nem se ouve o mugido de gado, desde as aves dos céus até os animais andaram vagueando e fugiram. Quando não há pastagem, os animais fogem. Já viu na queimada? Quando tem a queimada, os animais têm que fugir para outro canto, mesmo porque eles têm medo de morrerem na queimada, e também depois ali não tem mais pastagem. Irmãos, esse mundo está assim. Esse mundo está assim. Já viu que as pessoas hoje, elas discutem por qualquer coisa?
Tinha uma época que era futebol. Agora futebol ficou até para segundo plano. Você nem vê as pessoas discutindo mais de futebol. Agora o negócio é política. E discute, xinga o outro, e se ofende na internet, né? Família brigando, se ofendendo. O mundo está sem alimento. Sem alimento verdadeiro. Mas nós encontramos alimento. Nós encontramos alimento. Aleluia. Nós sofremos uma transformação na alma que nos capacita a achar o alimento. Sabe, isso faz toda a diferença para momentos difíceis. Existem momentos na nossa vida que, se nós não passamos ainda, talvez passemos, que são momentos desesperadores, que não tem esperança, né? Onde você se vê totalmente na mão de Deus. Porque é fácil, irmãos, a gente cantar aqui: Senhor, estou nos teus braços, estou em tuas mãos, mas está tudo bem, você está se sentindo bem, está tudo bem. Mas quando você está lá, que você não está nada bem, e que o médico fala assim: olha, está complicado, e aí você fala assim: Senhor, nos teus braços, aí é que é a hora de você falar, e aí é que é a hora de você realmente mostrar, mas é aí que é a hora difícil. Irmãos, quando eu estava internado, e foi logo no primeiro dia de CTI, se alguém já esteve no CTI internado, porque uma coisa é você visitar o CTI, outra coisa é você estar internado no CTI. Se alguém já esteve internado, sabe do que eu estou falando. Primeiro problema, você entra lá com uma enfermidade que ninguém sabe muito bem. Ninguém sabe muito bem, nem os médicos sabem muito bem como tratar. Eles têm lá um protocolo, eles têm lá uma medida que eles esperam que dê certo com você. Mas com muitas pessoas não dá certo. Então, você entra lá sabendo disso. E você entra lá sabendo que muitas pessoas entraram e não saíram. Então, tudo isso vai na sua cabeça. Tudo isso vai na sua mente. E aí você entra lá no CTI com essa coisa na cabeça. Você fica lá do lado, numa cama, e a pessoa do lado começa a passar mal de um jeito que vem uma dúzia de médicos, pula em cima dele e aquela confusão ali é mais de uma hora, não é uma coisa de 2 minutos, não, irmão. Mais de uma hora ali trazendo um procedimento e você do lado pensando: quando que vai ser a minha hora? Aí você está de madrugada, quase dormindo, de repente começa uma gritaria, uma correria, porque alguém sofreu um acidente e chegam crianças chorando e gritando. E você está lá, falando: fica calmo. Se você não tiver uma conexão com Deus, de você se pegar com Deus, você se desespera. E além disso, você olha para o monitor que está do seu lado e o seu quadro não está melhorando. Então, nessas horas, qualquer pessoa precisa de força. Eu sou pastor, mas eu também precisei de força. Ah, não, ele é pastor, ele tira de letra. Ah, aquele ali é apóstolo, ele tira de letra. Ah, todos nós precisamos de força, irmãos. Ninguém tira de letra. É difícil para qualquer um. Mas é nessa hora que a gente tem alimento. É nessa hora que o alimento conta. É nessa hora que até os ateus pedem oração. Se ele não tiver condição de pedir, alguém na família dele vai pedir. Ah, vocês oram lá para o fulano lá na igreja, que está difícil para ele. Não importa se ele não cria, ou se ele cria, ou se ele não cria, não importa. Nessa hora, todo mundo pede. Por quê? Porque a palavra de Deus é alimento.
é alimento. Sabe, uma frasezinha que você pegue aqui, uma frase, uma única frase, já é suficiente para te fortalecer. Salmo 23, versículo 1, versículo 3. Salmo 23. Esse foi o salmo que eu utilizei, irmãos. E eu cantei todas as melodias que eu sabia do Salmo 23 na minha cabeça. Você sabe que tem várias canções, né? O Senhor é o meu pastor. E nada, eu cantei todas que eu conhecia. Do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aleluia. Aleluia, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Essa simples frase é suficiente para te alimentar. Lembra aquela comida que o profeta comeu? E com aquela comida ele caminhou 40 dias? Eu fico pensando, que comida era aquela, meu Deus? Né? Você come agora, acabar o culto, você está com fome de novo. Como é que o profeta caminhou 40 dias com aquela comida? Essa comida é aqui, é a palavra de Deus. Quando Jesus estava no poço de Samaria ali, os discípulos chegaram, eles tinham ido buscar comida, eles chegaram lá e Jesus estava conversando com a mulher samaritana, eles acharam estranho, foram falar com Jesus, Jesus falou assim, mestre, nós vamos buscar comida, ele falou assim, eu não preciso da comida, eu já me alimentei. Mas como se alimentou? De que comida que ele está falando? Será que alguém trouxe comida para ele aqui? Ele comeu? Minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. Esse alimento, irmãos, como isso alimenta. Sabe, mas nós ainda continuamos querendo nos alimentar fazendo a nossa própria vontade. A nossa própria vontade não enche barriga. A nossa própria vontade não pode satisfazer. Se você é alguém que consegue satisfazer com um miojo, parabéns. Porque eu não consigo não. Você comeu um miojo e estou satisfeito. Olha, ufa, até desabotoar aqui que esse miojo, encheu mesmo. Eu creio que tem gente aqui que faz 2 pelo menos de noite para comer. Que um só não dá. É para enganar, para você poder não ter pesadelo de noite. Então, a nossa vontade é como um miojo, irmãos. Só engana. Mas a vontade de Deus é que realmente satisfaz, é o que realmente alimenta, o que realmente faz a gente caminhar. É a vontade de Deus, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Só em Deus nós somos realmente fortalecidos. Aleluia. E por último texto. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Antes de ler 2 Coríntios 3,15, eu só quero lembrar uma coisa. No texto lá de João 10,9, Jesus fala, entrará e sairá e encontrará pastagens. Mas o texto não fala que a gente vai entrar uma única vez. A gente vai entrar e ser salvo. Mas o texto não fala que a gente vai entrar uma única vez. Alguém vai falar assim, mas também não fala que vai entrar várias vezes. É verdade. Não fala nem que vai entrar uma vez, nem fala que vai entrar várias vezes. Mas quando nós falamos de uma porta, vou fazer uma outra pergunta. Quantas vezes você já entrou na porta da sua casa? Não sabe, né? Não tem condição de contar e falar, pastor, não sei, eu já passei tantas vezes, nesses tantos anos, eu não tenho a menor ideia. Quantas vezes você passa na porta da sua casa por dia? Se você trabalhar fora, você vai dizer, passo 2, eu passo para sair e passo para voltar. É só isso que eu passo. Mas a verdade é a seguinte, que a porta que é Jesus, nós podemos, se Ele é a porta,
e eu entro, e eu saio para encontrar pastagens, a Bíblia diz que ele é a porta das ovelhas. Se ele usa esse exemplo, as ovelhas entravam para o aprisco pela porta, quando iam comer, saíam e iam procurar pastagens, mas elas voltavam para o aprisco para descansar. Irmãos, isso quer dizer, se ele usa esse exemplo, quer dizer que nós também podemos muitas vezes entrar, sair, encontrar alimento, entrar, sair, encontrar alimento, entrar. Por que não? É o mais lógico, olhando a comparação que ele faz. E aí, olha só, 2 Coríntios 3,15, diz assim: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se retira, ou se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa transformação que nós recebemos quando passamos pela porta, é a transformação na própria imagem do Senhor. E é de glória em glória. Então isso quer dizer que toda vez que nós passamos pela porta, nós vamos sendo transformados. Nós vamos sendo transformados. Toda vez que nós passamos pela porta, nós vamos sendo transformados. Irmãos, nós somos salvos de uma vez, mas nós somos transformados de glória em glória. É verdade? Fica muito claro isso. Lembra que eu falando isso aqui, alguém pode pensar: o pastor falou que a gente vai sendo salvo. Eu não falei isso, não. A gente é salvo de uma vez, mas a gente vai sendo transformado de glória em glória. Aleluia. E transformados em quê? No alienígena? Não, nós somos transformados na imagem do Senhor. É? Tem muita gente que acha assim: agora virou crente, vai ficar aqueles crentes que tudo é glória a Deus, aleluia. Somos transformados na imagem do Senhor. Somos transformados e começamos a amar como o Senhor ama. Começamos a reagir como o Senhor reage. Começamos a orar como o Senhor orava. Começamos a fazer tudo como o Senhor fazia. Por quê? Porque somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Esse texto fala de Moisés, né? Moisés colocou um véu sobre o rosto, porque Moisés subiu ao monte, recebeu lá a lei de Deus, e o contato com a glória de Deus fez o rosto de Moisés resplandecer. Mas Moisés não escondeu o rosto porque o rosto resplandecia. Não. Na verdade, isso era muito bom, né? Olha, eu tive contato com a glória de Deus, agora meu rosto está brilhando. Os irmãos sobem aí no monte para ver o matinho brilhar. Imagina o rosto brilhar, né? Se fosse para os crentes de hoje, então, é que os crentes andavam mesmo mostrando assim: como é que meu rosto brilha. Mas Moisés colocou o véu para esconder. Por quê? Porque o brilho que ele recebeu lá no monte começou a sumir, desaparecer. Então ele colocou o véu para esconder que o brilho estava sumindo. Então, para quem viu o brilho a primeira vez, achava que atrás do véu estava o mesmo brilho, só que não. Mas nós não, o texto diz: olha, mas nós, de rosto descoberto, tá? Por quê? Porque o véu é retirado, nós não precisamos de véu, nós não temos nada para esconder. Nós, de rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho. Como é que um espelho reflete? Você sabe que na época em que esse texto foi escrito, os espelhos não eram como os espelhos hoje, né? A gente não tinha essa imagem certinha do espelho. O espelho era um pouco distorcido. Eu estou olhando ali para a janela, e a janela tem um isso-filme,
Esse insufilme, pelo menos daqui da parte de dentro, ele não está refletindo exatamente como um espelho. Lá do lado de fora ele até reflete, mas aqui não, é a parte meio fosca. Então o espelho naquela época é mais ou menos assim, você via assim mais ou menos, mas era uma revolução, né? Você conseguisse ver, era... Hoje não, hoje o nosso espelho, ele reflete exatamente. Exatamente. Eu sei que tem uns espelhos que engordam a gente, isso tem, mas normalmente, não é verdade? Reflete exatamente. E aí ele diz, olha, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Na mesma imagem, não é numa imagem diferente, não, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu entendo então que quando a gente passa nessa porta, o Espírito Santo de Deus, ele vai agindo, ele vai limpando, ele vai transformando, ele vai mudando, ele vai mudando, ele vai mudando, de glória em glória. Sabe, é preciso fé para isso. É preciso fé para isso. Existem pessoas que querem as mudanças todas em um dia. Mas ele tem que entrar muitas vezes na porta para ser transformado de glória em glória. Sabe, irmãos, nesses 33 anos de crente, dia 28 de agosto agora, eu completei mais um ano de batismo. Eu tenho passado por essa porta muitas vezes, para ser transformado de glória em glória. E eu preciso ainda passar muitas vezes. Muitas vezes. Né? Quem pode dizer a verdade é Simone. Fala, é verdade. Tem que passar muitas vezes para ser transformado. Né? Todos nós precisamos. Então não se preocupe, passe muitas vezes pela porta. Saia e encontre pastagem. Saia e encontre pastagem. Passe muitas vezes, porque você vai sendo transformado de glória em glória.